Paz do Senhor a todos. Antes de mais nada, só queria explicar que eu estou ministrando hoje. Eu houve um imprevisto com o pastor José Itamar Vicentino. Ele não pôde estar aqui, tá bom? Ele avisou o pastor Fabiano. O pastor Fabiano foi na minha casa, pediu para que eu pudesse ministrar hoje na vida de vocês, tá bom? Eu queria que vocês abrissem então o livro de Jó, capítulo 1. Nós estamos falando sobre batalha espiritual. Nessa noite eu quero ministrar de uma forma expositiva, ou seja, eu quero pegar essa passagem de Jó e vamos dissecar essa mensagem, tratar versículo por versículo. E eu sinto que nós devemos colocar um peso a cada tema que é dado nas quintas-feiras. Nós estamos começando com batalha espiritual. E eu creio que isso veio direto do coração de Deus para a vida do pastor Fabiano. Por isso nós estamos falando aqui, nós estamos vivendo isso. E eu tenho certeza que pessoas vão testemunhar a cada quinta-feira a respeito desses temas. Mês que vem será outro tema e assim por diante. Tá? Então, procure estar atento, procure ouvir a palavra, procure não faltar, trazer aquele que não está vindo. Porque todos os temas são proféticos, todos os temas são dados por Deus para a igreja, através do pastor, e eles são proféticos, eles se cumprem, amém? Eu tenho vivido batalha espiritual esse mês de uma maneira intensa, de forma que eu nunca vivi, e eu sei que Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos, amém? Ou sentimos. Glória a Deus. Jó capítulo 1, versículo 1, nós vamos ler do 1 ao 6, mas depois eu quero dar continuidade até o 22. Eu quero falar de uma batalha espiritual invisível. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, tendo também muitíssima gente ao seu serviço, de modo que este homem era o maior de todos os do Oriente. Iam seus filhos às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia continuamente. Ora, chegando o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Vamos ler até o 12. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura Jó teme Deus debalde? Não tens protegido de todo lado a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende agora a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face. Ao que disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu quero trazer essa mensagem a respeito de batalha espiritual nessa noite, e de uma ótica, de uma forma diferente.
Eu quero que você enxergue isso de uma forma, esse tema de uma forma diferente, numa ótica diferente. Mesmo porque eu fui muito edificado pela vida do pastor Fabiano quando trouxe semana passada a mensagem de batalha espiritual, só não fiquei com o esposo. Queria o esposo para mim, mas alguém correu na frente. Não pegou? Mandou no WhatsApp? Não, no dia, eu queria no dia, tá fervendo ali. Mas quem esteve aqui viu de maneira bem clara o que é batalha espiritual. E eu quero trazer isso para uma aplicação pessoal para as nossas vidas esta noite. Por isso eu peço muito a sua atenção. Amém? Muito a sua atenção. Nós vemos aqui a passagem a respeito da vida de Jó. Um homem que temia Deus. Um homem que conhecia o Senhor. E nós sabemos que antes de Deus usar um homem, usar uma pessoa, usar grandemente alguém no ministério da palavra, da unção, de cura, de poder, de manifestação, de avivamento, antes de Deus usar grandemente um homem, Ele primeiro vai quebrantá-lo grandemente. Deus primeiro vai levar esse homem a um quebrantamento muito grande. Deus vai levar esse homem primeiramente a um lugar de intimidade, a um lugar de solidão, a um lugar onde ele só vai recorrer a Deus e ele só vai ter a Deus como resposta. Deus trabalha melhor através de vasos quebrados. Deus trabalha melhor através de homens que um dia foram quebrados pela mão de Deus, que um dia foram tocados pela mão de Deus. Quanto mais nós desejamos ser usados por Deus, maior deve ser a nossa disposição de sofrer por Deus. Maior deve ser a nossa posição de entrar na brecha. Maior deve ser a nossa disposição de estar disposto a servir o Senhor com todas as nossas forças. Querido, não existe nenhum caminho fácil, não existe nenhum caminho favorável em termos de facilidade para o ministério. Se eu e você queremos ser usados por Deus, nós devemos ser levados ao lugar de morte, nós devemos ser levados ao lugar de batalha espiritual. Se nós queremos entender tudo aquilo que nos rodeia, o que está acontecendo em nossas vidas, em termos de luta, em termos de guerra, em termos do diabo se levantando, de uma batalha espiritual, muitas vezes incessante, muitas vezes sem trégua, muitas vezes passa mês e mês e você continua debaixo dessa luta e dessa dificuldade. Nós precisamos entender que para entender isso, nós temos que morrer. Fala ao teu irmão, você tem que morrer. Quanto mais próximo da linha de frente, mais nós nos encontraremos no fogo cruzado da batalha espiritual. Quanto mais eu e você se dispusermos a estar na linha de frente do Senhor, a batalhar pelo Senhor, a guerrear uma guerra invisível, uma guerra espiritual, mais nós vamos estar sob fogo cruzado, mais nós vamos estar na mira de Satanás. Eu coloquei aqui: quanto mais nós nos posicionamos pelo Senhor, mais nós nos destacamos pelo Senhor, e mais nós vamos atrair o fogo do inimigo. Por que muitos homens de Deus são acometidos muitas vezes de grande batalha espiritual, de grande luta? Porque eles estiveram mais próximos de Deus, porque eles conheceram mais da intimidade de Deus. E quanto mais você conhece da intimidade de Deus, mais você vai atrair o fogo do diabo. Pastor, o que é isso? Irmão Luciano, o que você está falando? É verdade. Teve alguém que disse uma frase de um homem muito importante, que disse que ninguém desceu tanto ao inferno como aquele que subiu tanto ao céu. Quanto mais próximo de Deus, mais o diabo quer te derrubar lá de cima. Quanto mais você conhece a Deus na intimidade, mais fogo você
vai atrair o diabo. Sempre foi assim. Se você analisar na Bíblia, se você ver os profetas do Antigo Testamento, grupo de homens, grupo de pessoas, de pregadores que foram agredidos por Satanás, que foram acometidos por flechas do diabo. Você olha, por exemplo, a vida desses homens, os profetas, homens solitários, homens qual as suas casas eram cavernas, o alimento era muitas vezes gafanhoto e mel, como João Batista. Uma vez eu brinquei aqui, João Batista, imagina João Batista vindo para o culto, vestido de pele de carneiro, cinto de couro, comendo gafanhoto e mel. A gente ia se escandalizar, a gente ia achar isso um absurdo, mas isso era o que tinha para os profetas daquela época. O deserto era o lugar tradicional do profeta, ouvir a Deus, se encontrar com Deus. O deserto na solidão era o lugar onde Deus iria falar a esses profetas. Então estes homens, eles eram acometidos muitas vezes por dificuldades, situações financeiras. Eles eram atacados a ponto de chorar, e as suas melodias eram as lágrimas diante de Deus. Quanto mais próximo da linha de frente de Jesus no ministério, mais nos encontraremos expostos à batalha espiritual. Os apóstolos, eles foram mártires. Todos morreram por causa de Jesus. Todos morreram porque travaram uma batalha espiritual. Apenas João que morreu de velhice, mas mesmo assim, quantas vezes o diabo quis matá-lo? Quantas vezes Deus livrou João, o apóstolo João? A Bíblia declara que Jesus foi homem de dores e que sabia o que era padecer. A luta de Jesus era contra o diabo. Se Jesus lutou contra o diabo, querido, a nossa luta também é contra o diabo, não é contra a carne e sangue. Abra sua Bíblia em João 15, 18 e 19. João capítulo 15, 18 e 19. Diz assim: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Abra lá. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12 diz assim: e na verdade todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Querido, falar de batalha espiritual é falar de perseguição, é falar de luta, é falar de dificuldade, mas também é falar de vitória, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nos escolheu. Mas parece que a igreja meio que fechou os ouvidos para a perseguição, parece que a igreja meio que fechou o coração quando se trata de batalha espiritual, quando se trata de uma luta intensa contra o diabo, quando se trata de vencer o pecado, quando se trata de vencer o mundo. Jesus disse que nós passaríamos por aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele também venceu o mundo. E se nós olharmos para esta passagem de Jó, esse texto de Jó, isso me assusta, pastor, porque foge da realidade da igreja atual. Isso me assusta, porque é algo que ninguém quer viver. Ninguém que hoje muitas vezes proclama o nome de Jesus, se diz crente, se diz evangélico, que se veste como evangélico, que tem aparência, que anda como evangélico, mas que nunca enfrentou o diabo, nunca passou por uma aflição, nunca entendeu o que é batalha espiritual. E essa palavra muitas vezes me assusta, porque isso tem fugido da realidade da igreja atual. A igreja atual
bem. Eu quero as bênçãos, eu não quero a luta. Eu quero a vitória, mas não quero batalhar. Eu quero vencer, mas não quero guerrear. E nós vamos ver isso aqui porque todos nós, sem exceção, nos encontramos debaixo de uma batalha espiritual invisível, debaixo de uma guerra invisível e sobrenatural. Na realidade, nós deveríamos tratar sobre batalha espiritual toda semana, porque a palavra declara que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A palavra de Deus declara: onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vida. E isso fala de uma igreja que batalha, de uma igreja que não recua, de uma igreja que vai à frente e o diabo vai indo para trás, de uma igreja que vai vencendo de glória em glória, de vitória em vitória. Mas a igreja não quer saber de guerrear, a igreja só quer vitória. Essa não é uma guerra invisível, essa é uma guerra invisível. É uma guerra que envolve um conflito invisível entre Deus e Satanás. Se nós olharmos para a passagem de Jó, capítulo 1 que nós temos, de uma maneira detalhada, nós vamos ver que é uma guerra entre Deus e Satanás, entre o céu e o inferno, entre o bem e o mal. Não é uma guerra pessoal. Querido, cristão não vive guerra pessoal. Eu estou com um probleminha aqui, eu estou com um probleminha ali. Envolve muito mais que isso. Satanás é que tenta te iludir e te enganar, que a tua guerra, que a tua batalha é pequenininha, mas não, que é só aqui terrena. Mas a sua batalha não é só terrena, a sua batalha envolve os céus e a terra. A sua batalha envolve o bem e o mal, entre Deus e Satanás. E nesta batalha não existe terreno neutro. Nessa batalha não existe intermediários, não existe neutralidade. Eu e você não podemos ficar em cima do muro. Nessa batalha ou você perde ou você ganha. Nessa batalha você sai vitorioso ou você sai derrotado. Não existe neutralidade. Eu quero alertar vocês nessa noite que todos nós estamos debaixo de uma batalha espiritual. Quanto mais nos posicionamos pelo Senhor Jesus e pregamos fielmente a sua palavra, mas nós vamos atrair o fogo do inimigo. Agora, a primeira coisa que eu quero falar a respeito da palavra de Jó é que ele era um candidato improvável. Ele era o homem mais improvável para que tudo isso que aconteceu com ele fosse acontecer com ele. No versículo 1, logo de cara, a palavra já diz: havia um homem. Somos levados imediatamente a Jó. Havia um homem, e ele é apresentado como um homem de exemplo, de piedade, de temor, uma pessoa improvável para sofrer. Se fosse um homem que tivesse caindo e levantando, tivesse debaixo de pecado, não tivesse obedecendo a Deus, mas não, a Bíblia mostra a Jó, havia um homem, toda a ênfase é colocada a Jó, toda a ênfase é colocada debaixo daquele homem, um homem real que vivia no lugar real, Ur dos Caldeus, e hoje é Arábia, se não me engano, é uma área da Arábia. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Aí a Bíblia fala desse homem de uma maneira rápida, e ela diz assim: ele era íntegro, reto, e temia Deus, e se desviava do mal. Ou seja, ele era sem defeito, não perfeito, mas de bom caráter, de integridade, um homem de boa conduta, um homem que temia Deus, um homem justo. Ele não se desviava dos padrões do Senhor, ele servia a Deus de coração, ele buscava Deus com todo o seu coração, ele era um homem que temia Deus, ele não era superficial, mas ele levava Deus a sério, ele não brincava com as coisas de Deus, ele tinha temor do coração, e ele se desviava do mal. Aí
de tudo aquilo que Jó tinha por sua piedade. Ele tinha filhos perfeitos, ele tinha bons filhos, boas filhas. No versículo 3 fala de tudo aquilo que ele tinha como propriedade, como riqueza, segundo aquilo que ele fazia para Deus. Ele tinha muitas ovelhas, ele tinha muitos camelos, muitas juntas de bois. Depois no versículo 4 fala, e no versículo 5 fala de Jó como um grande sacerdote da sua família. Ele tinha sua família sob sujeição, os seus filhos o obedeciam. Ele sacrificava, ou seja, ele orava pelos filhos, ele intercedia pelos filhos. Ele era a pessoa menos improvável para sofrer, mas ele foi marcado para sofrer numa batalha espiritual, porque não existia nada de errado em sua vida. É o contrário. Com Jó aconteceu o contrário. Jó estava sendo destacado pela soberania de Deus para sofrer, porque Deus o considerava digno de sofrer por amor ao seu nome. E aqui é o fato que nem todos passam por batalha espiritual, porque Deus jamais vai colocar alguém debaixo de uma batalha espiritual que está com a vida na igreja e com a vida no mundo. Deus jamais vai colocar alguém como linha de frente que nem sequer sabe almejar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deus jamais pode colocar alguém na linha de frente quando este alguém não é alguém de oração, não é alguém de jejum, não é alguém que busque a Deus, não é alguém que teme a Deus, não é alguém como Jó, que se desvia do mal, íntegro, reto. Eu queria que as qualidades de Jó fossem o que Deus pudesse ver em mim, a sua piedade. Mas muitas vezes não é aquilo que Deus tem visto em mim e em você. Ele era um candidato improvável para sofrer tudo isso. Porque para pensar, como é que um homem desse, com todas as qualidades que eu disse para vocês, possa sofrer tão grandemente na mão do diabo? Aí a gente vê no versículo 6 o desafio invisível, a batalha espiritual invisível. Aqui no versículo 6 é uma das raras passagens em que vemos a sala do trono aberta, em que vemos o céu aberto e Deus falando e o diabo